Tava falando aqui então do hiperracional e aí encerrou a nossa 1 hora, né? Então tô voltando aqui para falar, esperar enquanto vocês conseguem aí entrar na live de novo. Silvana tá conseguindo entrar. Então, bem quando eu tava falando aqui do hiperracional, o Instagram cortou e a gente tá voltando agora, tá? Eu tinha parado na parte que ele fala que ele se sente muito incompreendido. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas é mais emocional, né? Nós somos seres emocionais. Então, quando ele quer racionalizar todo o relacionamento, né? Tudo tem um processo, tudo tem que ser de um jeito lógico. O que acontece? Ele acaba não, se sentindo sozinho mesmo, porque ninguém entende aquele jeito dele de ser, aquele jeito dele de tratar as coisas, e as pessoas se afastam porque falam, pá, fulana não dá, né? Tudo ela critica, tudo ela acha que tem um jeito certo, tudo ela acha que só ela sabe fazer, porque ela tá sempre racionalizando e duvidando, super cética em relação a qualquer novidade. Aquela pessoa que às vezes você fala uma coisa e fala para ela, tenta isso, e ela leva para casa, finge que vai tentar, porque ela fica imaginando que são tudo louco, né? Então tô só viajando aí, e não tenta, não entra em ação, não experimenta, fica lá olhando e fica dizendo, em 1 hora essa bomba vai estourar. Eles vão ver que não era bem assim, que não deu certo, que não ia dar certo, e eu vou estar aqui para avisar, tá? As mentiras que o hiperracional conta é que a mente racional é a mais certa e a única que importa, tá? E que ela precisa ser protegida dessas pessoas loucas que não pensam e que vivem inventando moda, né? Então, o hiperracional, ele tem uma dificuldade imensa de flexibilizar, de mudar, e ele acha que tá todo mundo pirado aí por fora, tá? E o impacto que limita muito a profundidade dos relacionamentos, porque ele não acredita nas pessoas, tá? E ele intimida muito as pessoas com a sua racionalização. Então ele as pessoas acabam se afastando, porque é aquela pessoa cri-cri, vamos dizer assim, né? Ó, tudo tem que ter um método, né? Então nada pode ser inventado, nada pode ser improvisado, tem que ser sempre um método, sempre um jeito, né? Quando isso é disfuncional. Eu não estou falando aqui jamais que racionalizar, que pensar de forma racional é ruim, tá? Não é isso. Todos os que a gente está falando aqui são o excesso disso é que te atrapalha, tá? Agora vamos lá, temos os 2 últimos aqui, hipervigilante, não, nem é 2 últimos, ainda temos mais alguns, tá? Hipervigilante, tá sempre numa ansiedade contínua, tá? Por quê? Porque ele sempre acha que vai acontecer alguma coisa errada. É aquela pessoa que prevê o futuro negativo, tem uma bola de cristal estragada, né? Que tá sempre pensando que se determinada coisa for feita, algo pode sair errado, tá? Então, a característica é exatamente essa, aquela pessoa que a gente chama de negativo, né? Porque você fala uma coisa para a pessoa fala, mas isso pode trazer prejuízo. Ela está sempre pensando nas possíveis consequências negativas que aquilo pode acontecer. E leva muito para a escassez, porque se você pensa sempre no que pode acontecer errado, você não acredita que vai ter suficiente para você. Você acha sempre que vai dar errado, né? E que você não vai conseguir. Então tá sempre ansioso, né? Quem tá com esse sabotador ativo tá sempre ansioso. Tem dúvida crônica sobre sua capacidade, sempre se acha o patinho feio da história, sempre acha que ele não vai conseguir, porque sempre acha que para ele alguma coisa vai dar errado, né? Uma sensibilidade extrema à crítica, porque se ofende muito, né? Como pensa sempre no que vai dar errado, se ofende muito com alguma crítica porque pensa, já fiz errado, já deu errado, já não faço nada direito, né? Então ele desconfia muito do que os outros estão fazendo também, então nunca confia em delegar, tem uma dificuldade, o líder que tem o hipervigilante ativado, o que ele faz? Ele tem uma dificuldade imensa de dar autonomia para a equipe, porque ele não confia que a equipe vai ter capacidade para fazer direito, para fazer bem feito, não só para a equipe, né? Isso aqui acontece na nossa casa, né? Quando a gente não delega responsabilidades, a gente não dá autonomia para as pessoas, porque a gente não confia que a pessoa pode resolver sozinha, que a pessoa pode ter sucesso pelas próprias pernas, vamos dizer assim, tá? E busca tranquilidade na regra, no protocolo. Então, mesmo
tem que saber de todas as regras, tá? Precisa saber de todas as regras, mesmo que eu não cumpra. Eu preciso saber qual é todo o procedimento. São pessoas que, em geral, têm uma necessidade de certeza de todo o processo. Tudo tem que estar muito perfeitamente explicado. Se não tiver explicado, eu sempre vou achar que tem um risco. E por ter um risco, eu não vou investir, eu não vou entrar nessa, né? Então, tal coisa parece bom demais para ser verdade, tá? É mais ou menos essa a fala de um hipervigilante. O que ele pensa no dia a dia, né? Qual é a próxima coisa que vai dar errado? Se eu cometo um erro, eu tenho medo que todo mundo se avance em mim, então eu errei uma vez, eu nunca vou ser desculpado, não vai ter mais jeito, se eu errar, todo mundo a minha carreira vai acabar, se eu não souber falar uma coisa, minha carreira vai acabar, eu vou ficar desmoralizado perante todos. Então, como prevê muito isso, pensa muito isso, acaba se paralisando, acaba não conseguindo agir, porque está sempre pensando, será que isso aqui que eu estou fazendo agora não vai me trazer um prejuízo? Então, não tenta por medo de que algo dê errado, tá? Tá sempre com medo de perder, vai muito, muito pro lado da escassez, por quê? Porque tá sempre achando que vai perder alguma coisa. Sentimento traz um ceticismo, né? Não acredita em nada, nem em ninguém, né? Porque tá sempre achando que, isso é bom demais para ser verdade. Se a gente fosse definir numa frase, é bom demais para ser verdade. As mentiras que esse sabotador conta para fazer essa pessoa manter essa estrutura emocional com ela é o seguinte: a vida é muito perigosa, o mundo não é fácil mesmo, todo dia está acontecendo muita coisa ruim aí, então a gente tem que estar sempre cuidando para que nada disso aconteça comigo, tá? E se eu não ficar alerta, quem que vai ficar? Isso em casa é muito comum, né? Então, se eu não for a pessoa alerta, quem que vai cuidar desse troço aqui, né? Já que se não for eu a prever todas as possíveis tragédias que vão acontecer, ninguém aqui vai se preocupar com isso, e quando a gente vê, a gente vai estar lá no meio da bomba estourada, né? Então, o hipervigilante ativo, ele prevê. E, de novo, eu não estou falando que prever acontecimentos, pensar em consequências negativas é ruim. Não, só que quando isso se torna excessivo, se torna disfuncional e te atrapalha na realização do teu objetivo, te paralisa e você não consegue avançar por medo. Quanta gente respondeu lá nesse questionário como me livrar do medo? Provavelmente uma hipervigilância ativada, sempre com medo de coisas que você nunca vai experimentar de verdade, de fato, tá? Que mais é que o impacto disso na vida da pessoa é que se torna uma maneira muito difícil de viver, né? A pessoa que não desliga nunca, tá sempre em estado de alerta. Por quê? Porque ela sempre tá achando que alguma coisa vai acabar com a vida dela, acabar com a carreira dela, né? Acabar com tudo que ela construiu até aqui, sempre vai vir alguma perda, né? Então é isso que ela pensa. Bom, e aí, quem se identificou um pouquinho aí que tem um pouquinho do hipervigilante na sua vida? Quem acha que, quem tem pensado de forma disfuncional nos perigos que a vida, ou o negócio, ou avançar para o próximo nível pode estar oferecendo? Bom, vão pensando aí que eu vou falar o próximo, tá? Estamos aqui, faltam 3, só pra gente encerrar a live, tá? Imaginei que essa aqui ia dar mais longa mesmo, mas vai valer a pena ficar até o final, que eu vou dar um linkzinho para vocês fazerem algo que vai ajudar bastante, tá? O próximo sabotador, então, é o inquieto. O inquieto, a característica dele é a busca pela diversidade, tá? Então, é uma busca por independência também, então é uma busca por a diversidade. O que acontece? Eu tô sempre querendo mudar de estratégia, querendo sempre fazer uma coisa mais divertida, mais legal do que eu tô fazendo agora, tá? Então, isso aqui é muito chato, não vou fazer agora. O que esse inquieto faz? Faz você procrastinar as atividades rotineiras, aquilo que você precisava de fato estar fazendo para chegar no seu objetivo, para passar por uma coisa que seja talvez mais agradável, que seja um pouco mais o teu estilo, mais ou menos assim, tá? Então, o inquieto está sempre buscando a próxima coisa, porque talvez a próxima coisa seja mais agradável de fazer. Como característica, esse inquieto ele se distrai muito facilmente, né? Qualquer coisa rouba a atenção do inquieto, porque isso que eu estou fazendo agora é meio chato. Então, pode vir uma coisa ali
que seja mais interessante para eu fazer e eu vou logo correr para essa outra coisa, tá? Tá permanentemente ocupado. Quando você pergunta para uma pessoa inquieta se ela está trabalhando, ela fala excessivamente, estou trabalhando muito, tal, mas os resultados dela não vêm porque ela não se mantém na estratégia, tá? Ela está sempre ligada em fazer coisas diferentes, numa busca incessante pela diversidade, tá? Que é variedade o tempo todo, então nunca está contente, nunca consegue curtir o momento atual e a sua jornada, porque sempre tem que ter algo mais interessante para fazer. Pensamentos, né, que esse sabotador estão, isso aqui é muito chato, tem que achar uma coisa mais interessante para fazer, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser mais legal, né, o próximo lugar que eu vou conhecer vai ser mais legal, então eu não aproveito aquilo que eu estou fazendo porque eu quero ir para o próximo. É um pensamento aí que tu tá sempre no próximo passo, né? Você fica como que não vivendo o presente, mas sempre na próxima coisa que vai fazer. As coisas, a vida tem que ser mais interessante, as coisas têm que ser mais interessantes, né? Então você tem que estar sempre fazendo mais coisas, tem que ser muito divertido, tem que ser intenso, né? Rotina não é comigo, só que essas pessoas às vezes acabam atrapalhando a meta delas, porque toda meta tem uma rotina a ser seguida. Por mais que você trabalhe num lugar que seja divertido e que tenha diversidade, toda meta vai ter uma rotina a ser seguida. E como o inquieto faz você querer buscar diversidade, você não consegue manter rotina dentro do seu objetivo, seja ele qual for, na vida pessoal, nos negócios, enfim. Preciso fazer algo mais agradável, já falei, né? E quer sempre saber o que vem depois, está sempre buscando lá o final da história, está sempre querendo saber como que isso acaba, né? Então é um pensamento acelerado, o inquieto é um pensamento acelerado, tá? E tem medo de perder coisa boa, tá sempre achando que está perdendo alguma diversão, está perdendo alguma coisa, eu tenho que estar prestando atenção em tudo, tenho que estar olhando tudo, porque se eu não estiver fazendo tudo com todo mundo eu vou perder. E a mentira é que a vida é curta demais, né? Que eu não posso perder nada, eu tenho que estar em todas as coisas porque eu não posso perder absolutamente nada. E o impacto que isso traz é uma fuga da realidade, então fuga da jornada para não perder nada, só que acaba perdendo aquilo que ele mais queria, que era atingir o seu objetivo, tá? Agora vamos falar do controlador. De novo, eu quero que vocês avaliem aí, né? Então, quanto que essa busca por diversidade, quanto essa troca de estratégia incessantemente, quanto que essa necessidade de estar lá na frente e saber o que vai acontecer depois tem impactado ou tem atrapalhado você de atingir os seus objetivos, tá? Agora vamos falar então, como eu disse, do controlador. Quais são os prejuízos, né? Como que a gente vê que uma pessoa controladora? Uma ansiedade incrível por estar no controle das coisas, tá? Por ser responsável por tudo que está acontecendo. O controlador, ele acha que se ele não assumir o leme desse barco, que é a vida, né, não vai ter ninguém para assumir. Ele acha que só ele consegue, né? Então ele quer estar no controle o tempo todo. E isso resulta numa impaciência incrível quando as pessoas não seguem, porque se ele encontrar um outro controlador pelo caminho, tá? Então o controlador se encontra com o controlador. Um não vai obedecer o outro e eles vão ficar ambos impacientes, e a gente vai encontrar muitos controladores por aí, inclusive nós mesmos vamos exercer isso quase que diariamente, tá? Então, quando está disfuncional, a característica é uma necessidade de controlar e de assumir toda a responsabilidade para si mesmo. Então, o controlador, ele sofre muito porque ele acha que o resultado da outra pessoa é resultado da atuação dele. Então ele se responsabiliza por todo o resultado, não dando a chance da pessoa crescer e assumir as próprias responsabilidades. Inclusive, um dos defeitos, né, uma das coisas que isso aqui gera de negativo é justamente que as pessoas ao redor do controlador se tornam dependentes e passam a acreditar pouco nas suas capacidades, porque o controlador sempre tem um jeito melhor de fazer e sempre tem um jeito que sabe de fazer as coisas. Então a pessoa não tem espaço para criatividade quando tem um controlador convivendo com ela, tá? Ele se conecta com as pessoas pela competição e pelo desafio, pelo conflito. Ele gosta do confronto, ele acha que ele vai ser mais respeitado se ele confrontar. Ele acha que se calar ou que o silêncio é uma demonstração de fraqueza e que se ele não tiver no controle, ele está sendo controlado. Então, ele vai conflitar muitas vezes, o que isso traz enormes prejuízos para os relacionamentos, né? Então, ele é determinado e direto e isso facilita muito
por um lado, atingir seus objetivos, só que, às vezes, ele é tão determinado e direto que ele assusta as pessoas e ele se impressiona e se surpreende. Por que ele magoa as pessoas? Ele diz as coisas de forma tão direta, de uma forma tão impactante, né? Do jeito dele é tudo normal, só que o outro que tá lá se sentiu muitas vezes assustado e até magoado com aquilo, e o controlador não se dá nem conta de que isso aconteceu. Ele acha que ele fez o que deveria fazer, porque afinal de contas ele é a única pessoa capaz de ser o comandante daquele barco, né? Então, quando ele faz o impossível, um controlador que chega a um resultado incrível, que consegue uma coisa que ninguém mais conseguiria, uma coisa que as pessoas em geral têm dificuldade de fazer, ele se sente no topo do morrinho dele, tá? Porque ele conseguiu algo que a grande maioria não consegue, tá? Então ele é estimulado pelo esse conflito, pela competição, por quem que vai ganhar. Ele acredita de fato que só uma pessoa ganha, né? Então, e a pessoa, lógico, que tem que ser ele, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei dele. Eu já falei isso, que ele se surpreende muito quando alguém fica magoado com uma reação que ele tem. Pensamentos que o controlador tem. Ou eu tô no controle, ou eu tô fora dele. Ou eu controlo, ou eu sou controlado, tá? Se eu ficar no controle, tudo vai dar certo e as pessoas vão fazer direito aquilo que eu acho que elas têm que fazer e no final o resultado vai ser positivo, tá? Os outros querem e precisam que eu assuma o controle. Na verdade, todo controlador acha que as outras pessoas querem que ele controle, que ele assuma essa responsabilidade, que ele seja o chefe. Só que muitas vezes não, inclusive se incomodam, tá? Quais sentimentos que o controlador tem? Ele tem uma alta intensidade, né, quando as coisas não saem bem. Então, ele fica muito irritado quando as coisas não saem do jeito que ele gostaria que fosse. Né? Isso todos os controladores fazem e todos nós temos um pouco do controlador, tá? Fica com raiva, tá? Quando o outro não segue. Então, na liderança, é uma liderança que hoje quase não tem mais lugar, que é aquela liderança impositiva. Dentro da venda direta, por exemplo, ela tem muito pouco espaço, porque as pessoas estão ali porque escolheram liberdade. Então, se você vem com uma liderança controladora, se você quer milimetrar o que uma pessoa está fazendo ou está deixando de fazer, ao invés de inspirar, você vai afastar as pessoas de você, né? Então, não tem lugar, acaba atrapalhando muito você de levar a sua equipe para um próximo nível, porque você quer que as pessoas façam do jeito que você disse e ainda que te deem a permissão de você microgerenciar todas as ações dela, tá? Sente-se magoado e rejeitado, mas muitas vezes não expressa isso. Um controlador dificilmente assume que ele está magoado com a reação de alguma pessoa. Então, ele fica tentando ganhar pelo conflito, né? Ele fica tentando rebater até o final para ver se ele ganha. Dificilmente ele diz, olha, isso aqui que você me disse me magoou, não deu certo, né? Dificilmente ele assume isso. Ele engole seco, tá? E fica tentando ganhar pelo conflito, fica tentando lá, eu vou fazer alguma coisa, a próxima vez, a próxima atitude que eu fizer, eu vou conseguir ganhar o controle dessa situação. Então, ele não admite sentimentos, né? Até porque evita bastante pensar em sentimentos. Se acha normalmente mais lógico, né? E evita dizer e assumir que está querendo o controle, tá? E só para dizer para vocês, tá? Esse é um sabotador que eu tenho trabalhado muito em mim, né? O meu perfil de comportamento, ele traz essa sabotagem do controlador também, todos nós temos, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. E o primeiro passo para você se livrar de um sabotador controlador é você assumir que você está querendo controlar, é você assumir que você está querendo manter as coisas no teu controle, tá? A mentira que o sabotador de controle poderia contar é justamente aquela: se eu não controlar, quem que vai tomar conta disso? Se eu não tiver no controle disso, se eu não for o supervisor desse negócio aqui, quem que vai dar andamento desse negócio aí, né? Quem que vai se responsabilizar pelo aquilo que vai acontecer? Porque o sabotador controlador, ele vai falar o seguinte: se der problema, vai estourar em mim. Então, é melhor que eu controle tudo agora para não dar nada errado, porque se der errado sou eu que vou ter que resolver, sou eu que vou terminar. Tá quase no final, Karina, falta um sabotador e eu vou dar umas dicas sobre controle, tá? E o impacto que isso causa é muito mais nos relacionamentos, tá?
conseguir, o sabotador, esse sabotador, ele faz com que você consiga resultados às vezes imediatos, né, temporários também. As pessoas obedecem por um tempo, só que chega um tempo que elas param de fazer e de seguir o controlador, porque elas não suportam mais o controle. E daí o controlador começa a perder o controle de tudo isso, começa consequentemente a perder resultado, tá? E isso gera uma super ansiedade, ele fica super indignado, né? Que, nossa, como que não tá funcionando mais, como que eu não tô conseguindo. E aí, vamos lá, né? Quem identificou o controlador aí no seu perfil? Vou dizer pra vocês, antigamente eu tinha um controlador nível master, tá? Hoje em dia eu já trabalhei ele bastante e ele é bem mais baixo do que era e ainda assim ele faz o seu serviço de vez em quando e afeta os meus objetivos e afeta tudo porque eu ainda volto pro comportamento anterior. Cuidar da autossabotagem é uma vigília, né? Você precisa estar sempre esperto nisso porque os seus sabotadores estão sempre ali, eles não vão embora. É como se eles morassem no seu cérebro, já venceu o aluguel a tempo desde os 15 anos, tá? E eles continuam morando de graça ali. Você alimenta e aí de vez em quando eles ativam sim, mesmo para quem tá trabalhando essa emoção, né? Vamos lá então pro último dos sabotadores, que é o esquivo, tá? O esquivo, então, ele tem um foco no positivo em excesso, tá? Ele só gosta de fazer coisas agradáveis, ele não gosta muito de coisas que responsabilizem ele. Na realidade, o esquivo, ele tem a autorresponsabilidade dele normalmente está baixa, porque ele só quer fazer aquilo que é bom, só quer fazer aquilo que é agradável e ele não tá muito nem aí porque precisa ser feito. Ele quer mais fazer as coisas que ele gosta e ele usa um estilo de evitação, tá? Então, qual é a característica? Uma pessoa com sabotador esquivo, ela vai evitar qualquer tipo de conflito, tá? Porque ela vai preferir, se eu disser sim para as coisas, vai ser mais fácil, as pessoas vão me aceitar, né? Uma pessoa com esquivo alto, ela vai dizer sim para muitas coisas que ela não queria. Por quê? Porque assim ela se livra do problema, né? Ela vai evitar aquilo que ela não quer que aconteça. Minimiza muito a importância, como vê muito o lado positivo em excesso, ela minimiza muito a importância das coisas. Os problemas são vistos como, assim, tipo, não vai dar nada se eu não olhar para isso aqui, depois vai se resolver sozinha. Como se o problema na vida dela fosse desaparecer por mágica. Se ela não olhar para aquele problema, o problema vai sumir. Então, é uma pessoa que evita enxergar situações que estão acontecendo na vida dela. Às vezes, ela está sentindo uma dor, está com um sintoma que pode ser uma doença, mas ela prefere não olhar para aquilo, porque se ela olhar, ela vai ter que dar um jeito, né? No relacionamento, às vezes, ela não está bem, mas ela também prefere não olhar. No trabalho, ela sabe que ela não está fazendo, mas ela prefere não olhar, não medir seus resultados, porque daí ela fala, se eu não fizer nada agora, né, isso aí vai desaparecer, daqui a um pouco passa. A crença é mais ou menos assim, daqui a um pouco passa, vai sumir sozinho, tá? E Pri botou uma carinha feia ali de susto, parece que vai passar depois, né? Então tá, o evitador ele evita qualquer conflito, qualquer coisa desagradável, porque ele acha que as coisas vão plim, desaparecer, tá? E tem como outros sabotadores olham muito mais para o negativo, esse aqui olha só para o positivo, tá? Ele desconsidera praticamente todas as coisas que são problema ou que podem vir a dar problema. O hipervigilante, por exemplo, ele vai imaginar todos os problemas possíveis e o esquivo vai achar que tudo não dá nada, que pode ser de qualquer jeito, porque depois dá-se um jeito e se resolve, tá? O esquivo, ele se perde em hábitos reconfortantes, então ele vai lá fazer uma coisa gostosinha para se recuperar o tempo todo, tá? Porque ele tá sempre muito... qualquer coisa negativa que acontece dele, ele precisa de um conforto, né? Ele precisa buscar uma situação de conforto que acalme, né? Então, e aí ele acaba fazendo o quê? Procrastinando, tá? Então, o maior índice de procrastinação que a gente tem é quando a gente quer evitar a dor de alguma coisa, dor da exposição, dor de fazer algo que não gosto muito, dor de trabalhar quando estou cansado, dor de enfrentar um problema, dor de ter que dizer alguma coisa para alguém, dor de dar um feedback.
dor de se posicionar, então o esquivo ele faz isso, evita a dor a qualquer custo, tá? E é por isso que a maioria da procrastinação vem, tá? Qual que é o pensamento do sabotador esquivo mais recorrente? Isso é desagradável, isso é muito chato de fazer, isso vai me dar problema, vou deixar para depois. Se eu deixar mais ou menos assim, isso vai passar, depois se resolve, tá? Se eu resolver isso agora, eu vou magoar a pessoa, essa pessoa vai ficar chateada comigo pro resto da vida. Eu prefiro não fazer isso, prefiro deixar que isso suma do mapa sem que eu precise me envolver. É mais ou menos assim, ó, o estilo máximo de um esquivo seria querer fazer um omelete sem quebrar os ovos, tá? Não tem jeito, não quer causar dor nenhuma, rachadura nenhuma, mas quer fazer um omelete igual. Então, finge que não tá acontecendo, tá? Se eu entrar em conflito, eu vou me afastar dos outros, os outros não vão gostar de mim, tá? Os sentimentos, tentar permanecer o tempo inteiro equilibrado, tá? Mas esse equilíbrio, na realidade, é à custa de negar aquilo que está acontecendo. Ele tá vendo de ladinho ali que vai acontecer uma coisa ruim, mas ele finge que não vê, tá? Ele finge que não vê e vai levando. A hora que estourar a bomba, se resolve, tá? E reprime raiva e ressentimento. Então, quando acontecem coisas que não gosta, ele reprime a raiva e o ressentimento porque ele acredita que se ele tentar resolver aquele assunto, ele vai perder as pessoas que ele gosta, né? Enfim, vai perder os ganhos que ele já tem, tá? E as mentiras, né, que o sabotador conta é que preciso poupar todo mundo do sofrimento, preciso me poupar do sofrimento, que qualquer conflito é sofrimento desnecessário, né? Que falar o que eu penso, as minhas necessidades é desnecessário, porque vai gerar uma dor muito grande que eu não vou poder suportar. Na verdade, o esquivo ele tem uma sensação de que ele não suporta as coisas, de que ele é frágil, né? Então, por isso que ele evita também e acaba procrastinando por causa disso, tá? E o impacto é que ele fica sempre acreditando que o que é ruim vai desaparecer e não toma atitude para resolver as coisas que precisam ser resolvidas. E com isso, né, vocês podem imaginar o que acontece na vida de uma pessoa que fecha os olhos para as questões que ela precisa resolver com urgência, né? São pessoas que às vezes vão descobrir lá na frente, poderiam ter uma coisinha que era pequenininha, virou uma bola de neve porque ela deixou aumentar o problema, tá? Bom, então esses eram os sabotadores. Quem se identificou com o esquivo aí em alguma situação, vai pensando, né? Onde é que tipo de gatilho está trazendo essa situação para mim? É uma coisa que ninguém gosta de falar também sobre qual grau, né? Vocês não precisam falar, mas pensem vocês aí, que coisas eu estou evitando no meu dia a dia, que coisas eu estou jogando para baixo do tapete no meu dia a dia, que estão impedindo de eu chegar no resultado que eu quero, tá? São justamente essas as coisas que você precisa resolver para parar de procrastinar, para parar de adiar suas decisões, para parar de tomar as rédeas da sua vida e conquistar aquilo que você deseja, tá? É aquilo tudo que você está evitando de olhar agora que está te atrapalhando. Para quem procrastina, né? Que eu fiz essa live em função de muitas pessoas terem pedido sobre procrastinação. Então, todos os sabotadores aqui ajudam na procrastinação, porque eles vão te paralisar de alguma maneira. Mas esse evitador aqui, ele é tipo super cúmplice do crítico no quesito procrastinação, porque eu evito qualquer coisa que não seja só aquilo que eu gosto, né? E todos nós temos esse esquivo um pouco em alguma área da nossa vida. É difícil quem não vai se esquivar de nada e que nunca vai evitar a dor de alguma maneira. Bom, gente, primeira coisa, para conseguir trabalhar os sabotadores é um processo de conscientização. Hoje eu expliquei para vocês esses sabotadores aqui, quais eles são, né? Se vocês prestaram atenção nas mentiras que eles contam e nos sentimentos que eles trazem, o primeiro passo é tomar consciência. Olha, hoje em dia, de tudo que eu ouvi aqui, de todos esses sabotadores que eu ouvi, eu acho que o que está mais atrapalhando eu chegar no meu resultado é o sabotador X, ou é o Y, ou são esses dois aqui. Em geral, a gente vai ter 2 ou 3 que estão mais ativos, tá? Então, você tem que avaliar em você quais desses que estão atrapalhando. A segunda coisa é a autorresponsabilização, é entender um conceito seguinte, ó, ninguém vai resolver para ti, tu vai ter que resolver de qualquer jeito, tá?
Se você quiser crescer, se você virar gente grande, você vai ter que se responsabilizar pelos seus objetivos. Primeiro, tê-los bem claros. Segundo, se responsabilizar pelo atingimento deles e pensar o seguinte: eu posso até influenciar as pessoas para que elas façam parte do meu objetivo e venham junto, tá? Mas a responsabilidade de atingir esse objetivo é minha. Enquanto eu não entender isso, tá? Eu vou sempre deixar espaço para que esses sabotadores aqui atuem no meu dia a dia. Então, primeiro passo, reconhece quais são os que você está tendo ativos no momento e que estão te atrapalhando no teu objetivo. Se responsabilize pelo seu objetivo, pela sua meta. Pega a mentira que o sabotador conta, tá? Eu falei aqui das mentiras, né? Qual a mentira de cada um? Se você se identificou, você vai lembrar da mentira que era, né? Então, você vai pegar essa mentira e questionar. Porque quando a gente conta a mentira que o sabotador conta, é como se fosse uma verdade absoluta, é a crença, né? Então, eu pego uma mentira aqui, por exemplo, aqui, uma mentira do evitador, que o melhor que eu posso fazer, né, que para viver feliz eu preciso me poupar de qualquer sofrimento. E aí questione-se o seguinte: se todo mundo pensasse igual você, nesse jeito, na mentira do seu sabotador, como o mundo seria? Vamos pegar o exemplo do evitador. Evitar a dor ao máximo é a minha missão. Se todo mundo pensasse igual você desse jeito, como é que ia ficar o mundo? Né? Como é que, se todo mundo tivesse todo o tempo evitando a dor a qualquer preço, vocês acham que iria existir tudo que existe no nosso mundo hoje? Vocês acham que alguém ia criar alguma coisa? Do mesmo jeito, o que tem o hipervigilante lá, que tem vê perigo em tudo. Se todo mundo pensasse que nem você, que a vida é muito difícil, que a vida é muito perigosa, que a vida é algo que precisa estar sempre sendo muito cuidado, porque sempre pode dar alguma coisa errada. Se todo mundo pensasse assim, como é que o mundo ia ser? Então, questiona a mentira do teu sabotador. E depois, começa a criar pequenas ações, tá? Que são contrárias àquilo que você fazia. Por exemplo, se você evita o conflito e a dor a qualquer preço, começa a se expor. Se você está sempre paralisado porque você acha que algo vai acontecer de ruim, começa a ousar, começa a ter coragem para enfrentar vai com medo mesmo, né? Então, no caso do hiperrealizador, se você é muito crítico dos outros, começa a exercitar o não julgamento, né? Questiona a mentira do sabotador crítico e vai lá e pergunta, né? Se todo mundo achar que só controlando o mundo é que as coisas vão dar certo, como seria o mundo, né? Se todo mundo achasse que só ele tá certo, que só ele tem jeito perfeito. Então, repassando os passos, tá? Você vai identificar seu sabotador, se responsabilizar pelo seu objetivo, sabendo que só você pode mudar isso, só você pode mudar essa estratégia de sabotagem para atingir o que você deseja e questiona a mentira do teu sabotador. Será que se todo mundo pensasse assim, o mundo ia dar certo? Tá? Esses são alguns passos para você começar a exercitar a baixa desses sabotadores na sua vida, tá? E isso é uma vigília, você tem que fazer constantemente, né? Eles não vão sumir daí, eles não vão deixar de morar na tua cabecinha, tá? Sempre vão estar ativos. Agora, gente, espero que tenha contribuído aí, ficou super mega longa essa live, não era a minha intenção, mas é um assunto extenso, né? Que não dá pra fazer pela metade. O que é o seguinte, tá? A pessoa que construiu esse conteúdo, o psicólogo que eu falei, ele tem um site que você pode fazer o teste gratuitamente dos sabotadores. O que você vai ver nesse site? Você vai ver que nota cada um dos seus sabotadores tem hoje, né? E quando você faz o teste, na hora sai um PDF ali que te dá uma devolutiva de de como você tá vendo, tá? E qual que é o meu presente para vocês, tá? Vocês vão compartilhar, para vocês ganharem esse link aí de mim, para eu mandar o link para vocês. Vocês vão compartilhar a live de hoje no stories de vocês, me marcar, porque daí vai vir um direct para mim dizendo que você compartilhou. E aí eu vou te passar o link para você ir lá e fazer seu teste gratuito dos sabotadores. O autor, inclusive, dá várias dicas de como trabalhar aquele sabotador especificamente, tá? Eu acho que vai ajudar bastante vocês a conseguirem trabalhar a procrastinação e todas as coisas que vocês me relataram lá na pesquisa, tá? E eu adorei falar sobre esse assunto, que é uma coisa que eu amo, tá? Espero que vocês tenham gostado e que isso se aplique na vida de vocês, tá?
E olha só, gente, se alguém tiver alguma dúvida a mais sobre a live que eu falei hoje, tá? Faz pergunta lá, faz pergunta no direct que eu respondo todas elas assim que possível. Vai ficar por 24 horas aqui, para quem quiser ver. E algumas das lives, quando elas são muito interessantes e o pessoal gosta muito, eu coloco lá no meu canal Inspiradas, tá? Então, se você quiser ter acesso às lives que o pessoal mais gostou, você entra lá no canal gratuito do Telegram, que quando a live é muito bem falada, eu coloco ela lá e fica para que vocês possam assistir várias vezes, tá? Muito obrigado para quem esteve aqui comigo. Marquem aí para ganhar o presentinho, o link para vocês do teste dos sabotadores do próprio autor, do conteúdo que eu trouxe para vocês hoje. E aí vocês vão ver que vai fazer uma diferença aí no dia a dia, tá? Grande beijo. Isso, compartilhar porque vem um direct pra mim dizendo que você compartilhou. Me marcar no seu stories com um print da live, tá? É isso. Faz um print, me marca que vai vir uma mensagem no direct. Daí eu te mando o link do teste dos sabotadores pelo teu direct, tá? Grande beijo pra vocês e até a próxima live, quarta-feira que vem.